Olá, muito boa noite a você que está conosco ao vivo e conectado no programa Unimed para você. Que alegria ter você de novo com a gente aí, conectado no seu celular, no seu computador. Já vai marcando os seus familiares, os seus amigos nos comentários, pedindo para que todos vejam e assistam, se for de interesse, e claro, o assunto que nós preparamos para essa noite. Segunda-feira, mais um dia de temperaturas baixas, inverno batendo na porta, já entrando, né? Para muitos dias aí, algumas semanas e também alguns meses de muito frio, especialmente aqui na nossa região, na região oeste de Santa Catarina. Lá fora, os termômetros estão marcando por volta de 7, 8 graus nesse momento. Aqui dentro, já estamos bem quentinhos na Unimed Concórdia, com as principais informações em um assunto que você precisa saber mais. Um assunto dedicado à sua saúde. A intenção do nosso Unimed para você é ampliar a sua visão de saúde, melhorar também os seus hábitos de vida, fazendo com que você aplique e pratique a prevenção, ao invés, claro, de tratamentos contra doenças. Então, o objetivo maior do nosso programa é esse. E que bom que você está com a gente em mais uma edição. Nas últimas semanas falamos aqui sobre saúde da pele, em épocas de temperaturas baixas, em épocas de frio, de inverno. Na semana passada era Dia dos Namorados, então muita gente não nos assistiu ao vivo, mas nos viu depois, onde nós tratamos aqui sobre saúde dos relacionamentos com a coaching Tainara Nese, nossa convidada que veio aqui especialmente no Dia dos Namorados para falarmos sobre como podemos melhorar os relacionamentos que temos. E hoje nós preparamos algo especial, como eu disse. Hoje nós vamos saber mais sobre saúde do corpo de forma geral, porém sobre alguns temas mais específicos como cálculo biliar, hérnias e outras especialidades que o nosso convidado especial costuma atender em seu consultório. Hoje nós convidamos o Dr. Gilmar Tolotti, que é clínico geral e também cirurgião, para falar ao vivo com a gente e responder às suas perguntas. Então, já vai preparando o seu questionamento, tirando as suas dúvidas, porque daqui a pouquinho o doutor estará ao vivo com a gente, disposto a responder as suas dúvidas e prestar os esclarecimentos, tá certo? Mas não tem só isso não, daqui a pouquinho nós vamos saber qual é o charme do inverno aqui no oeste do estado, afinal. Você sabia, eu também estou aprendendo que o inverno tem sim as suas qualidades, especialmente para cuidar melhor da saúde e também do bem-estar. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. O programa Unimed para você começa agora. Pois é, nós já estamos aqui nos aquecendo para o assunto especial dessa noite, mas agora a gente vai falar do frio, porque o frio bateu na porta de novo hoje, após nós termos aí um final de semana de temperaturas mais amenas, mais equilibradas, sensação até de calor, né? Que coisa boa, agradável, deu para a gente aproveitar bastante o sábado e o domingo, especialmente para quem tem filhos, quem tem família, aproveitou bastante esse calorzinho que tivemos nesse mês de junho. Pois bem, hoje já foi um pouquinho diferente, né? E a gente matou a saudade desse frio que já está por volta da casa dos 10 graus, em torno de 5 graus à noite, chegando próximo a 0 grau. E deve ser assim nos próximos meses, como a gente sabe. O inverno do oeste catarinense é gelado, porém, a gente pode aproveitar essa época de temperaturas baixas para cuidar mais da saúde e também buscar bem-estar. Quer saber como? Veja a reportagem especial que a gente preparou diretamente de uma cidade que é atração turística nesse mês. Cidade que é parceira da Unimed Concórdia. Veja agora. Não é difícil se acostumar com o que o inverno tem de bom. Sim, as temperaturas baixas têm lá seus prazeres. Aqui já vimos que o frio permite o tratamento especial para a pele, entre outros benefícios de saúde. Mas quando ligamos esse clima ao que a região do Alto Uruguai catarinense oferece, aí sim fica bom falar de frio. Essa é a cidade de Itá, pertinho 30 quilômetros de Concórdia. Pessoas daqui visitam a Unimed todos os dias. Por isso chegou a vez de devolvermos a visita. Na última semana, estreou em Itá a mais nova edição do Festival de Inverno.
patinação no gelo, festival de gastronomia, degustação de vinhos, frutas vermelhas e passeios inesquecíveis, como o bonde funicular, inédito e o segundo do Brasil, novidade criada após 90 anos da implantação do primeiro bonde em Santos, que liga as partes alta e baixa da cidade. Tô achando maravilhoso, mas eu só fiz a parte do arborismo e eu tô morrendo de medo de fazer essa tirolesa. Tirolesa, um percurso de mais de 1.780 metros de extensão, o terceiro maior da América Latina. Passeio de lancha, com vista para as torres da igreja e o imenso lago de 142 mil metros quadrados. Passear por trilhas em meio à floresta nativa também está na programação através do arvorismo. E muitas outras novidades que estão tão pertinho de nós. Por isso, o Festival de Inverno de Etá é recomendado, reserva novidades, temperaturas quentinhas e especialmente um bom tratamento para a saúde de qualquer pessoa e de qualquer idade. Nossa dica para você está em Etá. Visite! Não é difícil. Que bacana, que especial. Esse é um dos destinos turísticos do interior de Santa Catarina. Essa é a cidade de Itá, cidade que pertence à região do Alto Uruguai Catarinense. Está aqui, ó, pertinho de nós, pertinho de Concórdia. Como a gente falou na reportagem, todos os dias muitas pessoas de lá vêm para a Unimed para seus exames, enfim, para se consultar nos médicos credenciados, enfim, eles estão vivendo Unimed. E foi a vez da gente devolver a visita e conhecer esse destino que proporciona saúde e bem-estar nessa época de temperaturas baixas. Mas não é exclusividade só de Itá ser um destino turístico nessa época do ano e fazer bem à saúde. Temos outras cidades, como a própria cidade de Piratuba, que também é parceira da Unimed Concórdia, especialmente toda a rede hoteleira da cidade, que todos os dias está movimentada, é tradição. Então, gente, tem muita gente que vem para cá aproveitar o frio e nós da região precisamos valorizar esses lugares, por isso é que a gente dedicou esse tempinho do nosso programa voltado à saúde para apresentar esse destino turístico. Você é convidado para viver bons momentos e também obter aí lazer, entretenimento. Isso não vai fazer bem à saúde? É claro que vai. Depois eu vou perguntar isso para o nosso convidado especial para saber dele se cuidar bem de si também faz bem à saúde das pessoas, tá certo? Mas agora eu quero falar de outro assunto, porque esse assunto é muito especial e tem a ver com o seu plano de vida. A Unimed Concórdia tem o melhor plano, isso mesmo. O melhor plano de saúde é a Unimed. Você vai saber mais agora, porque os planos Unimed são planos dedicados a toda a família. Veja como. Planos para toda a família Unimed Concórdia, você pode escolher o plano que se adequa à sua necessidade e também ao seu bolso. Defina um plano específico que cabe no seu orçamento. É atendimento para toda a família, atendimento para os seus filhos, enfim, para todas as pessoas que contemplam o seu grupo familiar. E melhor do que isso, você pode escolher também a abrangência, seja local, regional ou estadual. Seja regional, seja estadual ou nacional. E lembrando que o regional não é só Xanxerê, e você pode escolher qual o médico, enfim, qual o centro que você quer que lhe atenda através dos planos de saúde Unimed Concórdia. E se é o melhor plano for também para a sua empresa, aí você tem aí uma variedade de opções e além de descontos muito especiais, descontos que são imbatíveis. A gente gosta de falar aqui do que faz bem para a sua saúde e ter um melhor plano faz bem sim a sua saúde. Para você que está nos assistindo, no link desse vídeo, dessa transmissão ao vivo, você possui um cadastro. Ao acessar esse cadastro e fazer de fato o seu cadastro, você estará no momento que você efetuar de fato esse plano, recebendo aí carência zero para consultas e exames simples. Deixe o seu nome, o seu cadastro, que a equipe comercial entrará em contato com você. Essa é a nossa dica especial dos planos de saúde Unimed, porque ser feliz
é ter Unimed Concórdia. E daqui a pouquinho, dentro de instantes, vamos receber ao vivo aqui o Dr. Gilmar Tolotti. Você já sabe o assunto, vai preparando as suas perguntas especiais. E agora eu convido você a assistir algo muito especial, diretamente do Complexo de Serviços da Unimed. O Complexo de Serviços da Unimed Concórdia é grande e completo. Ser feliz, ter saúde começa por aqui, com a realização de exames laboratoriais de segunda a sábado, com qualidade e bom atendimento. É também realizar exames de imagem no mais completo e preparado Centro de Diagnóstico por Imagem da região do Alto Uruguai Catarinense. Ser feliz e ter saúde é adotar bons hábitos de vida, é estar cada vez mais distante das doenças. Em 2017, desejamos a sua felicidade, desejamos ter você aqui. O Complexo de Serviços atende convênios e particular, você é muito bem-vindo. E para você que deseja ser feliz neste ano, aí nós temos um plano. É a maior abrangência, o melhor atendimento, o maior desconto e é para toda a família. Unimed Concórdia, esse é o seu plano. E nós já estamos de volta com o nosso programa Unimed para você. Olha só, já estamos conectados aqui, temos pessoas ao vivo com a gente. Obrigada pela sua participação, obrigada por estar com a gente nessa segunda-feira. E tá frio, né, doutor? É verdade. Sensação gelada para todo mundo. Esse é o doutor Gilmar Tolotti, nosso convidado de hoje. Ele é clínico geral, é cirurgião, está aí em projetos grandes, hoje é vice-presidente da Unimed Concórdia e nós convidamos ele justamente para falar de um assunto que é comum entre as pessoas. Quando a gente fala de pedra na vesícula, que é o tradicional cálculo biliar, né, doutor? Quando a gente fala de hérnias também, a gente costuma ser atendido pelo próprio doutor Gilmar Tolotti. Doutor, essas são as especialidades que você atende lá no consultório. Boa noite. Uma boa noite a todos. Né? Eu procuro atender, na verdade a gente se formou em Passo Fundo, né? No ano de 1986. Né? Eu vim para cá em 90, então vai fazer 27 anos que eu me encontro em Concórdia. E eu acho que é interessante fazer uma retrospectiva desde a formação que a gente teve, né? Na época de faculdade a gente, na verdade, aprendia mais sobre doenças e praticamente nada quase sobre prevenção, né? Então, mais o tratamento mesmo, mais né? o tratamento das patologias. E no decorrer dos anos e evolução de novas tecnologias e descobrimentos uma grande parte de causas das patologias, né, está se enfocando nos grandes centros, nos países mais avançados, né, na prevenção. Né, que é tanto em termos de custo para o paciente e para toda a sociedade, a prevenção é muito mais barata do que você ficar tratando as patologias. Né? Além de fazer muito melhor para as pessoas, né, doutor? Pessoas, que nem assim, desde o cuidado, desde a criança, né, que, no meu entender, eu acho que já deve ter até nas salas de aula, né, as crianças aprendendo a alimentação, atividade física, né, mudou todo um conceito de brincar, que antes a gente brincava na rua, hoje se brinca, né, não que seja ruim o computador, mas eu acho que deve ser uma coisa medida, tentar equilibrar, né, a parte intelectual com a física, isso logicamente tentando levar para a parte da adolescência e logicamente se tu conseguir cultivar isso na adolescência, talvez no adulto jovem, no adulto, no pai de família que possa passar isso para os seus filhos,
né? Eu acho que isso é um grande legado que os pais podem ensinar aos filhos. Então, né? doutor, se a gente realmente tiver essa evolução na parte de prevenção, tudo indica que os centros cirúrgicos vão ser menos frequentados com o tempo, né? Na verdade, assim, o hospital em si, né, de quando eu cheguei aqui em Concórdia para hoje, o tempo de internação é cada vez menor. Né? Na verdade, antes a gente, para fazer um procedimento cirúrgico, o paciente internava um dia antes, internava no dia anterior, para fazer a cirurgia no outro dia. Né? Na época que eu aprendi cirurgia, ainda não tinha videocirurgia. Né? A cirurgia de vesícula ficava 7 dias internado. Hoje a gente consegue internar no dia e, dependendo às vezes de paciente para paciente, no outro dia ou às vezes até no mesmo dia ter alta. Meu Deus, né? evolução. Então, assim, né, nas patologias mesmo, pneumonias, asma, essas coisas todas foi evoluindo e se instituindo tratamentos e cuidados que as pessoas cada vez menos tendem a ficar no hospital. Logicamente, salvo algumas patologias mais graves e dependendo da situação que o paciente esteja. Né? E também tem toda essa questão, né, doutor, da própria qualidade de vida. A gente costuma falar aqui no programa que, apesar de tudo, nós somos privilegiados, porque nós estamos numa cidade que tem qualidade de vida. E as pessoas daqui, doutor, elas têm acesso aos médicos, elas têm acesso aos procedimentos, elas têm acesso aos exames com mais facilidade. Isso faz com que as pessoas até busquem mais o bem-estar e procurem os centros cirúrgicos, enfim, para outras questões, não apenas de emergência, né, doutor? Então, a prevenção faz com que a gente tenha outras oportunidades de saúde também. A gente brinca um pouco, né? Antigamente, né, a avó dizia, vai no médico quando está morrendo, né? Hoje a gente procura orientar o paciente, né, que às vezes ele, sei lá, teve uma crise de cólica biliar, né? No passado, talvez, quando o cara tivesse em crise, tivesse mal, aí que era feita a cirurgia. Hoje, o que a gente procura, na maior parte dos casos, é indicar a cirurgia antes das complicações, porque quando ocorrem as complicações, ao invés de ficar um dia internado, às vezes fica 7 ou mais, e às vezes, certamente, que o risco de outras complicações ou até de morrer tendem a aumentar, né? Com certeza. Doutor, e é justamente sobre isso que eu convidei o senhor para participar, a nossa equipe convidou aqui para participar desse programa. Porque quando a gente ouve falar, é tão comum as pessoas terem pedra na vesícula, tão comum terem um tipo de hérnia em algum momento da vida, mas é um assunto que ainda gera muita dúvida, né? É por isso que agora eu abro espaço aqui para você que está nos assistindo, nós temos já pessoas ao vivo, participe, já vai comentando, vai dando seu oi pra gente, vai dizendo que você está conosco ao vivo, vai marcando seus amigos, que eu quero discutir com o doutor aqui e com a sua participação também. O assunto de hoje é esse, nós vamos tratar sobre saúde do corpo. Doutor, vamos começar pelo cálculo biliar, né? Esse é um nome que se dá à chamada pedra na vesícula ou os problemas de vesícula. Explica pra gente. Cálculo biliar, na verdade, a gente chama, né, o termo médico, colilitíase, né, que seria ter uma pedra dentro da vesícula biliar. A vesícula biliar, para vocês tentar entender um pouco, ajuda na parte digestiva. Então, a sintomatologia que normalmente ela apresenta está relacionada à parte digestiva, né? Ela ajuda a armazenar a bile, que é produzida pelo fígado, né? A secreção biliar, ela ajuda na degradação das gorduras e das partículas de açúcar e dos alimentos, enfim. Importantíssimo, né? Que sem a bile não tem como a gente sobreviver, né? E então, assim, ela sendo um reservatório, mesmo quando você, porventura, precisar fazer cirurgia e retirá-la, o fígado vai continuar produzindo e o corpo tende a se adaptar mesmo sem ela. Então, assim, falando de o que eu posso fazer para não ter pedra na vesícula? Na verdade, até agora não se tem estudos que indiquem se
tem alguma coisa que se possa fazer para prevenir. Para prevenção. A gente sabe que é mais frequente no sexo feminino, né? Então, se estuda que possa ter uma certa relação maior com os hormônios ovarianos, né? E tem uma tendência familiar. Então, às vezes, o que a gente, como faz anos que a gente está na profissão, tu opera a mãe, daqui a pouco a filha, e vai passando de geração para geração. Então, tem uma frequência maior. Então, a gente sempre orienta, né? Veio no consultório, a mãe está com um cálculo biliar e coisa, orienta, se tem a filha ou as irmãs dela, se caso tiver algum sintoma digestivo, né? Que às vezes se confunde bastante com gastrite. Tem gente que fica tratando de gastrite por anos e anos e quando vai se dar conta, na verdade, é um cálculo biliar, né? E, então, assim, o tratamento para pedra na vesícula, né, diferente do que o pessoal, às vezes, faz uma certa confusão, eu acho, com cálculo renal, que às vezes o pessoal vem no consultório perguntando se dá para quebrar a pedra, ou se dá para eliminar, se tem algum remédio que funcione para isso. Na verdade, no cálculo renal, sim, há uma forma de eliminar. De eliminar. Agora, no cálculo biliar, só a cirurgia. Na verdade, a cirurgia. Né? Então, é a única forma, doutor, a cirurgia. De tratamento do cálculo biliar, de resolução do caso, é com cirurgia. Mas as pessoas podem conviver com isso, doutor? Na verdade, assim, tem pessoas que têm cálculo, sei lá, há mais de 10, 20 anos e às vezes assintomático, que descobre, foi fazer um ultrassom por outro motivo e descobre que tem cálculo. Né? Antigamente a gente fazia, era o raio-x, que era o colecistograma oral, que era um exame que na verdade era 50% de acerto. Hoje, com o advento do ultrassom, então a gente tem 95%, e aí se porventura ainda tiver dúvida, tem a ressonância, tem outros exames que possam... Que vai identificar melhor. Que vai identificar melhor. Até só te interrompendo, doutora, até tem uma pergunta já sobre isso, da Lenir, que diz o seguinte: pode acontecer de ter pedra na vesícula e não mostrar no ultrassom? Aí tem ressonância, outros exames, né? É o que eu falei, assim, dependendo às vezes do peso do paciente, até mesmo do... 5% desses, às vezes, tu pode não perceber, né? O médico que está examinando não consegue ver, né? E aí, talvez, seria a indicação, se tiver uma clínica, né, que vai em direção a esse diagnóstico, a ressonância magnética iria ajudar a solucionar se porventura tem cálculo mesmo ou não. Ai, que legal. Então, está respondido aqui. Doutor, sobre ainda esse assunto, quais são os sintomas, né? Como é que a gente identifica que tem isso e como é que a gente passa a entender que, vou fazer a cirurgia, então todo o mal-estar que eu tinha era devido a isso e vou viver melhor? Porque existe receio também, né? Na verdade, assim, a sintomatologia mais comum é má digestão. A pessoa come, né? Normalmente é o mais frequente, gordura, fritura, doces, né? E um tempo depois acaba tendo aquela sensação de peso no estômago, parece que ficou com má digestão, ficou com o alimento ainda no estômago, ou comeu pouco e parece que ficou com um monte. E até o quadro mais clássico, que é ter a crise de cólica biliar, que aí a pessoa... Normalmente é uma crise de intensa dor na região ou do fígado ali para o estômago, né? E que se associa de vômitos e tudo, né? Eu sempre digo, quem demora para fazer o diagnóstico, normalmente tem um monte de chá em casa, né? Que aí acaba tomando chá disso, chá daquilo, né? Até que chega o diagnóstico e aí, com o tratamento, a tendência é resolver o seu problema. Essas questões artesanais, né, medicinais, não ajuda, doutor? É que nem assim, eu acho que o chazinho todo mundo gosta, né? Talvez acaba aliviando ou consolando um pouco quando a gente não sabe o que é,
né? Mas se for cálculo biliar, o que ajuda mesmo é o tratamento, né? Efetivo. Doutor, então você já falou aqui, né, dessa questão de não precisar ficar tanto tempo no hospital por conta da cirurgia. É uma cirurgia de risco, né? Retirar a pedra na vesícula. É uma cirurgia que se faz por vídeo. Conta pra gente isso. A cirurgia de vesícula, na verdade, assim, ela, desde que eu me conheço como médico, né, antes era feito praticamente não era. Na época era só através de incisão, de corte no abdômen, né? E era um corte grande. Era um corte grande, né? Aí foi se diminuindo os cortes, mas querendo ou não, a gente precisa entrar com a mão para dentro do abdômen para poder realizar. E aí, a partir de 1994, né, com o advento da vídeo, começou aqui em Concórdia a gente realizar a cirurgia por vídeo, que aí é a mesma cirurgia que você realiza pela incisão, só que em vez de você entrar com as mãos, você entra com todo o instrumental. A cirurgia, que às vezes fica a dúvida, que uma só tira a pedra, outro tira a vesícula. Na verdade, nos dois procedimentos, o que é feito é a retirada da pedra com a vesícula junto, né? Não tem cirurgia de vesícula você deixando a vesícula. Não dá para deixar a vesícula. Não dá. Vai voltar a formar cálculo Vai de novo, voltar. né? Essa é uma outra pergunta que a gente tem aqui, se volta, né? Vai voltar, mas fazendo a cirurgia não volta. O que pode acontecer, e às vezes não ser diagnosticado, e aí que é a importância, que às vezes a pessoa diz, mas só tem uma pedrinha, né? Então, assim, a gente tem a união da vesícula com o canal do fígado, que é o coléndrico, né, que é o cístico. Então, é uma comunicação e que, dependendo do tamanho da pedra, e quanto menor a pedra é, mais fácil ela passa para o canal do fígado. Ela poderia ficar ali oculta, que às vezes não aparece no ultrassom, não aparece nos exames, e mais tarde vir a ter crises de dor, e aí ser diagnosticado que a pedra está dentro do canal do fígado, né? Se caso acontecer isso, na verdade o paciente precisa fazer um novo procedimento, normalmente via endoscópica, então faz uma endoscopia, né? E o médico vai até o canal aonde que sai a bile, ele acaba abrindo esse canal e retirando o cálculo pelo canal do fígado. Logicamente que é um procedimento a mais, é relativamente seguro, mas é um risco a mais que o paciente corre. Então, assim, uma das complicações seria a passagem da pedra para o canal do fígado. Tá. Né? Deu para entender, doutor, ficou bem claro. Uma questão que agora eu estava pensando aqui, como o doutor falou que isso pode acontecer pelos hábitos ruins, né? Doce, enfim, ter uma vida assim, quer dizer que então os jovens é menos provável acontecer. Isso também é como a própria cardiologia nos explicou alguns dias aqui, que vai construindo aos poucos, doutor, como que é isso? Na verdade, assim, a gente, né, o mais frequente do diagnóstico do cálculo biliar, então, é em mulher, né, normalmente acima de 30 anos. Depois dos 30. Né? Então, assim, mas a gente já fez em paciente com 11 anos, com 15, doutor, com 16, né, não é o mais frequente, né. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Um fato novo da cirurgia bariátrica, pessoas que tanto ou por cirurgia bariátrica ou que percam muito peso, né, rápido, podem vir a desenvolver cálculo biliar. Então, uma das coisas que a gente fica em alerta, paciente que fez cirurgia bariátrica ou que fez e teve um sucesso clínico, um emagrecimento muito rápido e que de repente venha a desenvolver algum sintoma digestivo, a chance de ter cálculo. Isso sim já se sabe que é uma das causas de cálculo biliar. Então, atingindo aí as pessoas mais jovens que fazem também isso, né? É bom saber. Doutora, a gente vai para um breve intervalinho aqui. Enquanto isso, eu quero que você, de casa, prepare a sua pergunta, porque o nosso assunto aqui, nossa entrevista continua daqui a pouquinho. Nós vamos falar também sobre as hérnias, né? Esses deslocamentos que acontecem aí na pele, no corpo, né? Essas deformidades que normalmente, né, doutor, são causadas aí pelo esforço,
né? E que atrapalham sim a vida das pessoas, causam dor. Enfim, a gente vai saber mais sobre esse assunto. Também a gente pode abrir o debate daqui a pouco sobre a questão de apendicite, né, doutor? O doutor também atende essa questão. Você vai deixando a sua pergunta, a sua participação. Veja mais esse recadinho da Unimed. Em alguns segundos a gente está de volta. Idealizamos um sonho para cuidar bem de você. O Complexo de Serviços Unimed Concórdia é completo. Exames de mamografia, ressonância magnética, tomografia computadorizada, densitometria óssea, ultrassonografia, exames para crianças, ecocardiograma fetal, pediátrico adulto, radiografia, além do laboratório de análises clínicas. Conheça o Complexo de Serviços Unimed, em Concórdia. Essa é a Unimed Concórdia e esse é o programa que a gente preparou com carinho para você nas segundas-feiras à noite. Você que já está em casa, chegou do trabalho nessa noite fria, lá fora a gente falava antes que está frio, 8 ou 9 graus de temperatura nesse momento, aqui dentro está quentinho, porque a gente tem informações de saúde para você. Então, você que está conectado com a gente vai trazendo aí os seus questionamentos, as suas perguntas. E agora, doutor, antes que a gente entre para outro assunto, que é o assunto das hérnias, que eu também quero discutir aqui, nós temos mais uma pergunta da Marta Vargas, que está com a gente agora. Boa noite, doutor. Pode ter ardência onde se localiza a vesícula? Isso é comum, doutor? Na verdade, assim, Marta, boa noite. O sintoma, né, clássico, né, sendo um órgão, né, que se contrai, a dor clássica da vesícula é em cólica. Cólicas. Né? Uhum. Então, a pessoa comeu alguma coisa, normalmente tem essa história, comeu alguma coisa. Não sei te responder o porquê, mas o mais comum é à noite. Né? Às vezes é frequente a pessoa acordar de madrugada com uma crise de dor em cólica, né? E que às vezes vem associado de vômito e às vezes até a pessoa, quando consegue expulsar, eliminar o alimento que está no estômago, até a crise tende a passar. Se porventura, vamos dizer, tu teve toda essa crise e aí continuou com dor, às vezes tu pode ter dor localizada, que normalmente seria pelo processo inflamatório, que aí seria mais latejante, né, logo abaixo da costela direita, né, e que aí seria já uma das complicações do cálculo biliar, né, que seria um processo inflamatório. Né? Muito bom. Doutor, só anexando mais uma dúvida minha, isso pode se transformar em câncer? Eu vi essa pergunta antes em alguns artigos e eu acho interessante também. Na verdade, assim, não tem uma relação direta com câncer, né? A gente tem quando ocorre a vesícula em porcelana, né? Que é quando praticamente ela tende a se calcificar e que isso, vamos dizer assim, a gente faça o diagnóstico e a pessoa deixa, por não ter sintomas, às vezes, correr, aí sim poderia estar associada a câncer de vesícula, né, que é extremamente grave, né, e uma resultabilidade bem baixa. Aí, olha só. Né? Então é importante sim ficar atento aos sintomas, né, doutor? O que é mais comum seria, então, das complicações da vesícula, seria a própria inflamação, né, dela, um processo... Às vezes a inflamação poderia passar para infecção e até formação de pus dentro dela, né? A migração dos cálculos para dentro do coléndoco, né? E a complicação junto disso seria uma pancreatite, porque é um órgão que, aonde que sai a bile está em contato com o ducto também do pâncreas. Então aí você teria um problema da vesícula, no fígado e no pâncreas. Por isso que às vezes, que não diz assim, a gente procura indicar, não é assim, tem que sair correndo, mas que também não dá para deixar acontecer as coisas, que tem que se procurar o tratamento cirúrgico para que não ocorra essas complicações. Né? Sim. Doutor, tem uma outra pergunta também muito específica, que ela é da Eliandra Pinheiro. Eliandra é bem específica mesmo, né? Vai depender muito da questão do doutor, enfim, dos médicos avaliarem o caso.
Mas eu vou comentar aqui, doutor, se for interessante a gente responde, até porque quando é caso muito isolado, é difícil dar um diagnóstico, um panorama. Mas a Eliandra tem uma dúvida. Eu tenho 6 pedras no rim esquerdo. Rim. Uma delas está grande e de densidade alta. Eu tenho que fazer cirurgia com urgência. Eu fui encaminhada para isso a Florianópolis, mas ainda não chamaram a Eliandra para cirurgia. Ela está preocupada, doutor, se ela pode vir perder o rim por conta disso, se demorar demais. Na verdade, assim, por isso que eu digo assim, que às vezes há uma confusão de pedra na vesícula e renal, né? Então, né, certamente que se a área de urologia, né, aqui a gente tem o Dr. João Batista, tem o Dr. Edson, o Dr. Lucas, que são urologistas específicos para isso, né? Certamente eles vão conseguir te responder melhor esse assunto. Que não diz assim, eu não gostaria de me pronunciar sobre isso. É porque é muito específico. É, né? Bem específico da urologia. Muito né? legal. Doutor, é importante a gente também mostrar para as pessoas que, apesar de todos serem médicos, as especialidades fazem a grande diferença. Né? Você buscar o profissional certo. Essa questão de ter pedra no rim e pedra na vesícula é totalmente diferente, mas para nós leigos, doutor, parece muito semelhante, né? Então, Eliandra, a gente não consegue te responder agora, mas nós vamos entrar em contato com um urologista, um dos urologistas, e a gente vai deixar nos comentários agora, nos próximos dias, essa resposta para você com bastante carinho, né, doutor? Doutor, então vamos partir para um outro assunto agora, que se chama hérnias, né? A gente costuma ouvir isso quando é uma hérnia na coluna, né? É mais comum, porém, pode acontecer em todo o corpo. Como que é isso, doutor? Na verdade, se tratando da cavidade abdominal, né, a definição clássica é uma protuberância anormal na parede abdominal. Né? Então, assim, tem os locais mais frequentes, né, que, vamos começar de cima para baixo, seria o umbigo, né? Então, isso tem crianças que, quando são pequenas, elas têm um orifício umbilical maior, que está herniado, e tem até, eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que até os 2 anos tem a chance de fechar. Não fechando, a indicação é cirúrgica. Né? E a gente tem aí as hérnias na região da virilha, né, que são as inguinais, né, que são mais frequentes no sexo masculino, né, pela toda a anatomia, né, que passa o cordão espermático, os vasos que vão para a bolsa escrotal, eles migram, né, na idade embrionária da cavidade abdominal para fora, né? Então fica esse orifício para a passagem desses elementos e que no decorrer dos anos, né, dependendo, que nem você colocou, do esforço, se a pessoa é obesa, então assim tem uma relação grande com o aumento de pressão intraabdominal. Então, quando você, vamos dizer, um tossidor crônico, está toda hora tossindo, ele está forçando nesses orifícios. Vamos dizer, uma pessoa que tenha problema prostático e que tenha dificuldade de urinar, ele vai lá, sei lá, 10, 15 vezes por dia forçar. E fica fazendo a prensa abdominal baixa, fica forçando nesses locais, e aí tem uma maior chance de desenvolver. Né? Mas em mulheres acontece também, doutor? É uma patologia, né, a umbilical em mulher, principalmente por causa da gestação. Na gestação é bem comum. O que acontece na gestação? Aumenta o conteúdo abdominal, então aumenta a pressão abdominal, né? E pode acontecer e aí acaba abrindo esse defeito na região umbilical. A mulher também pode ter hérnia inguinal, e é mais comum na mulher seria a femoral, né, que é um pouquinho mais para o lado da coxa, que é onde desce os vasos femorais, né? Então é uma hérnia, vamos dizer assim, ela não chega a ser tão grande quanto a da região inguinal. Mas também pode acontecer. Mas também pode acontecer. E a terceira hérnia, quarta hérnia, seria a incisional, né, que é depois que você faz uma cirurgia, né, você... É verdade. Né, então, pode, né, dependendo de vários fatores,
dependendo da cirurgia que você fez, né? Aí de novo a obesidade está presente. Se tu não fez uma boa recuperação pós-operatório, que a gente orienta o paciente, mas aí ele tem o serviço dele na roça, vê o gado lá precisando de comida e não se aguenta, não tem mais dor, mas normalmente a cicatrização de uma cirurgia abdominal em torno de 60 dias e às vezes a pessoa não tem mais dor e acha que... Não tem mais esse tempo também, né? Exato. Para ficar esperando. Então tem a hérnia incisional que ela, quanto mais a gente opera as cirurgias abdominais, mais chance tem das pessoas virem a ter. Quanto mais essas principalmente estão relacionadas com o esforço, né, fora desse período, né, de 60 dias, e mesmo depois se tiver com obesidade, porque vai ficando, forçando ali direto e sempre não fica vamos dizer assim, um fechamento perfeito, completo, né? Doutora, a gente tem justamente uma pergunta sobre isso. De 1 a 10, qual a possibilidade de uma cirurgia de hérnia abrir novamente? Né? Qual o tempo, mais ou menos, de cuidado no pós-cirúrgico? Depende de caso, como é que é? Na verdade, assim, tem a cirurgia umbilical, eu diria que a recidiva é pequena, porque a maioria delas são hérnias menores. Mas, logicamente, a gente já no decorrer de todos esses anos de formado, eu já peguei hérnias grandes, né? O que a gente tenta recomendar, que normalmente as hérnias grandes do umbigo, a maioria delas é em pessoas obesas. Então, a gente tenta recomendar que a pessoa emagreça no mínimo 10% do peso antes da cirurgia. Por quê? Para tentar evitar a recidiva. Na região inguinal, a recidiva, na maior parte dos trabalhos, é de 100 pacientes, 4% de recidiva. Então, cada 100, 4 né, podem recidivar. E aí, logicamente, que isso vai depender de técnica cirúrgica, de quem faz cirurgia e, logicamente, do cuidado. Eu acho que, assim, a cirurgia, e principalmente de hérnia, é uma coisa que entra muito o profissional, o médico, e o cuidado que o paciente tem no pós-operatório. Mas o ideal, de uma forma geral, doutor, quanto tempo a pessoa tem que tomar realmente aquele cuidado? Normalmente, a gente aprendeu, e eu continuo orientando, é 60 dias. Tá. Né? Sem nenhum tipo de esforço, doutor? Na verdade, assim, é todo o esforço que vai forçar a cavidade abdominal, né, que vai aumentar a pressão a nível da cavidade abdominal. Então, às vezes o pessoal me pergunta se pode caminhar. Pode. Se pode subir escada. Logicamente, vai subir a escada, vai ter um esforço maior, vai ter um pouco mais de dor, mas não é isso que vai abrir, né? Então, vamos dizer que o cara está tossindo direto. Isso sim, no pós-operatório, se ele ficar tossindo, ou que seja um prostático que fique ali forçando para urinar, ou uma pessoa que tenha uma constipação crônica e que todo dia tenha que ir lá forçar para ir aos pés, aí sim tem uma chance maior de voltar. E se voltar, doutor, qual é tem que passar novamente por cirurgia? Como é que é isso? Na verdade, que é um defeito da parede, não tem outra forma de tratamento. Às vezes o pessoal vem, né, e a gente brinca, né, que foi lá e benzeu e que resolveu, né, e coisa, mas enfim, normalmente o que a gente tem que, infelizmente, é cirurgia de novo. Ótimo, então está explicado, né, doutora? Acho que de uma forma geral a gente falou sobre os assuntos. Se você em casa tem mais alguma dúvida, deixa o seu recado para a gente, que o doutor está disponível, né, doutor? Isso. Para responder depois os comentários com a gente durante a semana também. E, doutor, isso só para a gente finalizar mesmo, né? Agora vamos finalizar de verdade, a gente está conversando bastante. Mas a questão de hérnia, ela é comum, acontece muito, né? Na verdade, assim, das cirurgias, eu diria que é a mais frequente. É a mais frequente? É a mais frequente. Porque é que nem assim, o número de cirurgias, então, que seria das incisionais, né? Então, a mulher que faz uma cesariana, né? Quem faz uma apendicite complicada, que tem uma incisão maior,
né? Cirurgias abdominais da parte de cima, cirurgias de vesícula. Então, todas essas incisões, quanto mais, e a gente querendo ou não, como você colocaste, as pessoas aqui em Concórdia têm acesso à saúde, Tem. né? Então, assim, acabam resolvendo problemas, mas às vezes, dependendo dos cuidados, acabam, que aí seria a hérnia incisional, né? Então, acho que é importante abrir os olhos, né? Tomar o cuidado, se passar por um procedimento cirúrgico, lembrar que não foi fácil chegar até ali, né? E talvez não querer de novo, né, doutor? Então, tomar realmente esse cuidado. O que a gente vê é a prevenção, né? Mesmo na hérnia umbilical, né, não é aquela coisa que às vezes a gente vê uma pessoa magrinha, tem hérnia, não está incomodando. Às vezes até a indicação a partir do momento notou que está aumentando, está incomodando, faz o procedimento. Na incisional, via de regra, a tendência é aumentar, né, pela localização que é. Da inguinal também. Quanto maior o orifício, mais chance tem de complicação e mais chance tem de recidiva. Então vamos tomar cuidado, vamos ficar atento a essa questão também. E doutor, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente, respondendo, se colocando à disposição, porque é uma tarefa diferente, né, do consultório. Mas é um espaço privilegiado que a Unimed, né, graças a vocês médicos, disponibilizaram às pessoas. Então eu te agradeço muito por ter vindo. E quem sabe numa próxima oportunidade você vai estar conosco de novo, né, doutor? Então tá bom, uma doutor. Boa noite a todos. Obrigada, doutor. O doutor fica disponível também para responder as perguntas. Ainda tem perguntas aqui, ó. A Marisa Schmidt fez uma sugestão agora, olha só. Erguer excessos de peso pode contribuir para o aparecimento de hérnia? Mito ou verdade? É verdade, né? Na verdade, tudo que possa aumentar a pressão intraabdominal pode favorecer. Isso não é totalmente verdade, porque senão os halterofilistas todos teriam hérnia. Quem trabalha na construção civil, todos teriam. Então, assim, pode favorecer. Que aí são várias outras questões aí, anatômica, de cicatrização do colágeno, que entra em jogo, discussão. Vamos dizer, então, né? É verdade, então, mas pode ser mito também. Ajuda. Obrigada a você que está conosco, participou em mais uma noite de segunda-feira com a gente. Olha só, convite é feito para a semana que vem. Doutor, esse assunto também o doutor gosta de comentar bastante. O doutor falou aqui com a gente já 2 vezes nessa noite sobre isso. Na semana que vem é um programa especial sobre isso, obesidade, doutor. Na semana que vem nós vamos conhecer 2 projetos da Unimed para combater a obesidade. Um deles se chama Pense Saudável. A gente já tem casos aqui na Unimed, doutor, o doutor mesmo conhece, de pessoas obesas que se transformaram apenas com bons hábitos de vida. Nós vamos saber como isso acontece aqui em Concórdia, para as pessoas da região, de Concórdia e região. E além disso, tem um outro assunto especial que também tem a ver com obesidade, doutor, porém também relacionado a outras doenças associadas, que é o assunto de Mude um Hábito, uma campanha da Unimed Brasil que chega em Concórdia para ajudar você a mudar pequenos hábitos de vida e ter mais qualidade. É assunto bom para a gente discutir, será segunda-feira, às 8 em ponto, aqui, direto do Complexo de Serviços da Unimed Concórdia. Você, o meu carinho, a minha gratidão, e eu desejo ter de novo você comigo, com a gente, com a equipe, na próxima segunda-feira. Boa noite fria aí para todo mundo.